Pergunta enviada: como eu posso gerenciar e até mesmo definir expectativas sobre o desempenho de um funcionário que sabe muito mais sobre o trabalho do que eu? Difícil essa, né? Como é que a gente não congela ao pensar que o colaborador pode estar dizendo aos quatro ventos? Como é que ele pode ser meu superior quando não possui a experiência, as habilidades ou o conhecimento necessários para fazer o meu trabalho? Calma que eu vou te ajudar. Me acompanha nesse vídeo que eu vou te contar as 3 premissas que vão te ajudar a lidar com esse tipo de funcionário, a ter o respeito dele e ainda tornar essa situação benéfica para a sua promoção. Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. A área de recursos humanos ela tem vários subsistemas. Tem o recrutamento e seleção, capacitação, comunicação e remuneração e benefícios. Claro que isso vai variar de empresa para empresa, mas normalmente as divisões são mais ou menos essas. E antes de ser gerente, eu tive a oportunidade de ter contato um pouco com cada um desses subsistemas, exceto remuneração, que dentro de RH é um subsistema bem particular. Ele cuida da parte de estrutura de cargos e salários da organização. Portanto, ele é bem numérico, ele é mais lógico e exige um expertise específico para trabalhar nessa área. Tanto que os profissionais que trabalham com remuneração, muitas vezes têm até faixas salariais diferenciadas em relação ao resto dos profissionais de RH. Bem, então quando eu virei gerente de recursos humanos, a área de remuneração estava sob minha responsabilidade. Trabalhava nesse time, passaram por esse time pessoas muito boas tecnicamente, que conheciam muito o assunto. Portanto, o meu desafio era me estabelecer de forma convincente como alguém capaz de orientar um especialista quando nem eu tinha os conhecimentos que eles tinham. Então, deixa eu te contar como é que eu consegui não me assustar com isso, ao contrário, fazer da especialidade do meu funcionário algo positivo também para minha carreira. Bom, gente, então premissa básica aqui que eu já falei no vídeo sobre delegação, que se você não assistiu, volta lá e assiste. Quando você se torna líder, você tem que abandonar a ideia de que ser o melhor executor é o que vai te levar a alcançar os próximos níveis hierárquicos. Portanto, para ser líder de pessoas, você não precisa saber fazer o que os outros sabem fazer. Tchan! Como assim, Ingrid? Exatamente. Quando você é líder de pessoas, você não precisa saber fazer o que os outros sabem fazer. Não na profundidade que eles sabem. Então, a primeira premissa é: não tente competir com o seu funcionário para ver quem sabe mais sobre aquele assunto. Não tenha medo de ter no seu time pessoas que são melhores do que você em algum tema. Então, assim, quando eu tinha reuniões com o meu especialista, eu não tinha problema nenhum de perguntar para ele as minhas dúvidas. Ele sabia, eu deixava claro que aquela não era a minha área de especialidade. E eu fazia isso de forma tranquila, porque eu tinha para mim que meu objetivo não era competir, nem muito menos tomar o lugar dele como experto na área. Só quando você consegue admitir que não tem todas as informações que ele tem e deixa claro que você está se esforçando para entender o todo, só fazendo isso você já vai fazer com que o seu colaborador tenha respeito por você. A pior coisa que tem é aquele chefe que não sabe patavinas do que o seu colaborador está dizendo, mas ele fica teimando feito uma mula com o especialista, e aí o coitado do especialista tem que acabar cedendo só porque ele é o chefe. Quanto mais você nega que não sabe, tanto para você quanto para o seu subordinado, menos respeito você terá dele. Ficar questionando os detalhes do que ele está fazendo e microgerenciando as atividades do seu especialista não vai levar nem você nem ele a lugar algum. Mas atenção, não saber profundamente não significa não saber nada. Ficar viajando nas conversas com seu especialista só vai fazer com que ele se desmotive e ainda o tire para fraco. Portanto, comece a aprender. Você não precisa ser um especialista na área, mas precisa saber o suficiente para tirar conclusões a respeito do que está sendo dito pelo seu especialista. E aí vem a segunda premissa. Você não precisa saber como fazer o trabalho do seu funcionário, mas precisa sim
ser capaz de discutir a parte estratégica daquele assunto, ou seja, um nível um pouco mais acima do que o especialista te traz. Então eu me lembro que quando o meu especialista de remuneração, ele me apresentava aquelas tabelas dinâmicas complexas, cheias de fórmulas e números, eu não tinha nem ideia de como ele tinha construído tudo aquilo, mas eu sabia o que eu precisava me focar ali. Então, quando ele vinha com os números muito brutos, eu era capaz de pedir mudanças na forma como os dados eram apresentados, né? Eu conseguia tirar conclusões sobre os números que ele me trazia e até montar planos de ação baseados nos dados que ele me trazia. Portanto, é essencial que você entenda minimamente o tema e por que aquele assunto é importante para os resultados da sua área. Se você conseguir aplicar essas duas premissas, você conseguirá, número 1, ganhar o respeito dos seus colaboradores e número 2, sair da execução que está te afundando no mundo técnico e começar a expandir o seu olhar para a estratégia, que é o que vai te levar a alcançar níveis hierárquicos mais elevados. E ainda tem uma terceira premissa que pode te ajudar ainda mais a mudar o jogo nessa situação. Faça do seu especialista o seu cúmplice no atingimento dos objetivos da área. Faça com que ele se sinta engajado com os resultados do time. Como? Compartilhe com ele a sua visão sobre o que ele está te trazendo, onde você quer chegar. Mostre a ele como o trabalho dele é importante para o todo. Mais importante, não tenha medo de expor para o resto da empresa que ele é o seu especialista. Mostre que você é um gerente que se importa com a estratégia, com o todo, e não com a planilha em Excel e as tabelas dinâmicas. Eu me lembro que o meu especialista andava comigo para cima e para baixo. Ele participava da reunião com o meu diretor financeiro e também com o controller, porque todos falavam de números. E eu estava feliz da vida, não me importava, ao contrário. Para alguns casos, eu queria ser conhecida por associar os números que o meu colaborador trazia com a estratégia da área e não ser conhecida como especialista. E para ele, tudo isso era uma grande oportunidade. Quando você consegue ter claro que o seu papel agora não é o de preencher planilha em Excel, e quando você conseguir sair da mentalidade de executor para a mentalidade de executivo, os seus especialistas não vão mais te assustar. E você vai dar graças a Deus que eles existem na sua vida. E se você tem uma pergunta para me fazer sobre liderança e crescimento de carreira, me manda que eu te respondo. Até mais, pessoal!